Estamos aqui mais uma vez no estúdio da ADC TV para contarmos a história da Assembleia de Deus em Criciúma. Assembleia de Deus que tem como pastor presidente pastor Roberto Ovailer. E vamos hoje estar entrevistando o nosso querido e amado pastor José Paulo de Souza, que também tem uma história muito linda na Assembleia de Deus aqui em Criciúma, porque estaremos completando 85 anos da história da Assembleia de Deus. Queremos aqui neste momento já dar os bem-vindos ao pastor José Paulo. Muito bem, Pai do Senhor, meu amigo pastor Marcos, é uma alegria poder estar aqui com o irmão essa tarde para falar alguma coisa a respeito da nossa vida, nosso ministério aqui na Assembleia de Deus em Criciúma. Temos uma história, nesses 85 anos nós temos 40 anos, só metade já, quase nessa história também. Maravilha, bênção de Deus, e nós já, desde já, queremos agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco para contarmos um pouquinho, conversarmos sobre essa linda história e também essa marca que a Assembleia de Deus tem deixado nesta cidade tão abençoada que é a cidade de Criciúma. Pastor José Paulo, o senhor é natural daqui de Criciúma mesmo ou de outra cidade? Eu sou natural de Siderópolis. Ah, de Siderópolis. A minha terra natal é Siderópolis. Ah, sim. E o senhor se converteu em que ano? Em 1984, né? E, na verdade, a minha esposa, ela é bem mais antes do que eu, né? 5, 6 anos. Inclusive, a gente tem a carteirinha dela, que ela se batizou em 1981, naquele batismo que foi feito ali que era uma piscina que tinha no campo do Criciúma. Antigamente, fizeram um grande batismo ali, e eu não era crente, e eu não queria vir, mas eu vim meio escondido ali, porque eu não gostava muito dos crentes, né? Mas ela tinha se convertido, eu até respeitava esse lado aí, e fui naquele batismo lá. E ali começou a me dar um toquezinho no coração ali, né? Depois levou mais tempo ainda. Ah, que legal, né? Isso. Maravilha nós aqui contar a história da Assembleia de Deus de Criciúma com o pastor José Paulo. E na época, qual o pastor presidente que estava na atualidade? Era o pastor Oswaldo, mas antes do pastor Oswaldo era o pastor, parece que era o Valdomiro, né? Pastor Valdomiro. Era o Valdomiro, depois ele já passou em seguida o pastor Oswaldo, foi naquela época ali. E, na verdade, eu peguei só 6 meses do pastor Valdomiro, né? Foi uma média de 6 meses. Depois foi mais o tempo todo com o pastor Oswaldo. Com o pastor Oswaldo trabalhamos 11 anos, né? Que ele ficou em Criciúma, todo o tempo que ele ficou em Criciúma. Ah, sim. Foi bem na época que a gente também se converteu. Nós se convertemos em 84, fevereiro de 84. Isso. E viemos para Criciúma em março de 84. Então, nós estamos... No mesmo caminho. Estamos no mesmo caminho, né? A mesma rota, como eu disse. E, pastor José Paulo, na época, a gente sabe, a gente enfrentou muitas dificuldades na igreja e as perseguições, as dificuldades para poder pregar o evangelho. O senhor pode contar alguma coisa para nós a esse respeito? Como no começo foi mais difícil, porque nessa época a gente até atingiu alguns bairros, ainda que não tinham igreja, né? O senhor lembra? Algumas cidades aqui, porque Criciúma, ele tinha o domínio de das cidades ao redor, né? Sim. Era tudo por Criciúma, né? Isso, pertencia a Criciúma. Eu trouxe a região aqui de Lauro Miller, de Guatá para cá, né? Até, por exemplo, Forquilinha. Sim. E depois Cocal do Sul, Uruçanga, Nova Veneza, tudo pertencia a Criciúma. Sim. Então a gente andava muito nisso aqui, né? Sim. A gente corria muito de um lado para o outro, que tinha culto aqui, culto lá, atendeu. E no meu bairro, por exemplo, Jardim Angélica, quando eu me converti, aí tinha um casal ali muito querido, irmão Vilmar e irmã Dora, e eles iam fazer culto na minha casa. A minha esposa já era crente. Então eu fechava a porta do quarto, e eu trancava tudo e ficava vendo televisão e eles ficavam cantando, indo lá e tal. E eu me lembro até hoje, Marcos, que quando ele saía, ele dizia, boa noite, seu Zé Paulo, tal. Eu dizia, tá, boa noite, até que enfim foram embora. Depois que eu me converti, eu comecei a fazer culto na minha casa, na garagem da minha casa. Então ia lá uns 5, 6 irmãos lá, uma vez, aí nós convidamos o pastor saudoso, pastor Antônio Moraes,
para ir levar uma palavra lá. E naquela noite a gente reuniu muitos amigos, muitos irmãos. Se converteram 11 pessoas naquela noite, na minha casa. E o culto começou a aumentar ali, foi crescendo. Encheu garagem, encheu cozinha, encheu sala. Não cabia mais ninguém na casa. Então a gente conseguiu comprar aquele lote que hoje é a igreja do Jardim Angélica. Sim. A gente comprou, inclusive levou um bom tempo ali para depois passar documento, porque o rapaz tinha ido para o Japão, ele era japonês, tinha deixado a família, então a mulher estava passando fome, vendeu para a gente, e ali a gente começou a construir a igreja. E até tem um testemunho muito lindo da minha esposa, porque eu chegava da mina, 5 horas da tarde, e um dia eu cheguei da mina e tinha trazido um caminhão de tijolo do Morro da Fumaça. E o camarada chegou lá e disse: quem é que vai descarregar? Ela disse: não, mas o homem trabalha, ele só chega às 5 horas. Ó, vou deixar o caminhão aí, vou embora e venho buscar amanhã, porque eu não vou descarregar no tijolo. A minha esposa descarregou sozinha naquele dia 5.000 tijolos. Olha. Sim, quando eu cheguei ela estava cansada. Disse: o que aconteceu? Descarreguei aquele caminhão de tijolo sozinho. Eu digo: não acredito. A gente se abraçou, chorou junto. Aquela alegria, aquele prazer de ver a igreja começar a ser construída. Sim. Hoje está lá uma igreja abençoada no bairro Jardim Angélica. Olha que coisa maravilhosa, né? E assim, isso é uma marca da história da igreja. A sua esposa descarregar um caminhão com 5.000 tijolos sozinha, né? Meu Deus do céu, isso tem que deixar registrado mesmo. É por isso que nós estamos aqui no estúdio da ADC TV, contando a história de Criciúma, desses 85 anos que Criciúma, a Assembleia de Deus está em Criciúma, e também vamos lançar o livro contando a história e um canal com todas as gravações feitas de todos que foram entrevistados para contar a história de Criciúma. E estamos aqui com o pastor José Paulo de Souza, esse homem que foi um grande guerreiro aqui trabalhando nesta cidade e também em outras cidades. Mas, pastor José Paulo, me diga uma coisa, quem era o dirigente na época que o senhor se converteu? Era o pastor, ele já faleceu, era o irmão Ascendino. Conhece o irmão Ascendino? Irmão Ascendino. Sim, o irmão Ascendino, ele era o obreiro do bairro Pinheirinho, que ele pertencia ao bairro Pinheirinho, toda aquela região ali. Então era o irmão Ascendino, e assim, em seguida ele pastor por pastor Gerson Monteiro. O pastor Gerson Monteiro, ele ficou viúvo, né? A esposa dele sofreu um acidente aqui na avenida, e ele é solteiro, e ele assumiu o bairro Pinheirinho, foi meu obreiro, e eu respeitei muito, que era um guri novo ainda, né? Mas a gente tinha muito carinho por ele, o pastor Gerson Monteiro. Depois ele casou com a irmã Shirley, né? Até eu tenho uma história muito assim, que quando eles casaram, ele me contaram para testemunha lá em Urubici, né? O sogro dele dirigiu, era pastor em Urubici, pastor Guimarães, e só que quando chegou no morro do Corvo Branco, eu fiquei com medo de subir a pé de gatinho, aquela serra lá. Eu disse pro irmão: eu não vou subir isso aí. Desci do Brasília com o irmão Martinho e fui a pé até lá em cima. Demorei, mas cheguei lá na subida da curva. Sabe aquela rua que tinha no Corvo Branco? Sim, hoje é tudo asfaltado. Sim. Naquela época não era, né? Então o Gerson Monteiro foi o meu obreiro naquela época também, depois do irmão Ascendino. Depois veio outros, né? Vanderlei Santana, depois veio o Ticó também, né? Foi meu obreiro. A minha história do batismo com o Espírito Santo foi com o Ticó, né? Porque o Ticó, eu estava orando, porque o irmão falou para mim: irmão Zé Paulo, agora tu quer ser um homem, assim, um ganhador de alma, que Deus te use, então tu tem que orar para ser batizado com o Espírito Santo. Logo em seguida eu disse: bom, então eu quero ser. Eu chegava da mina, 3 horas da tarde, ia lá pro mato, ali no Jardim Angélica, que era só mato, morava ali. Eu ia lá embaixo das árvores orar para Jesus me batizar com o Espírito Santo. E no sábado ia ter um culto para batismo com o Espírito Santo no Metropol. Aqui tinha uma equipe muito grande, o irmão Nelinho, uma equipe que orava assim, para batizar com o Espírito Santo. Sim. Vocês se lembram daquela turma lá? Lembro. Aí eu estava orando para ele aquele sábado, só que na terça-feira, no culto de doutrina no Pinheirinho, estava lá umas 20 pessoas, 25 naquela época, estava o Augusto Novaes. O Augusto Novaes, ele tinha saído do Desafio Jovem, tinha se convertido, e ele ia o culto no Pinheirinho. Aí o irmão Ticó começou a falar e disse assim: hoje eu não vou pregar, eu quero orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Aí eu disse: mas eu não vou ser aqui, o irmão está orando para nós, estamos orando para lá no Metropol. Só que naquela hora me deu um toque assim no coração, tinha tudo meu parente quase na igreja, porque eles são tudo quase meu parente do Pinheirinho naquela época. Hoje tem muita gente.
Eu fui lá para frente, eu e Augusto. Quando o irmão Ticó botou na minha cabeça, pastor Marcos, foi um rebuliço. O céu desceu dentro de mim, né? Eu fui para Minas à noite, não vou contar tudo, porque, mas eu fui para Minas falando língua estranha dentro do ônibus, eu botava a toalha na boca. Isso era quase meia-noite que eu pegava o ônibus para ir para Minas. Quando eu chego lá na Minas, eu estava tão cheio do Espírito Santo que eu não queria descer pela gaiola, para o pessoal não rir de mim, porque eu podia, né? Eu fui pelo plano inclinado. Eu estou descendo o plano inclinado naquela noite, e quem está subindo no plano, que nunca sobe por ali, sempre subia pela gaiola, era o presbítero, o irmão. Hoje ele está lá morando na praia de Jaguaruna. Depois eu me lembro o nome dele. Ele era muito crente, assim, até hoje ele é muito crente. Dilson Milioli. Você se conheceu disso? Ele era muito crente, aquele homem, né? E ele, naquela noite, a pessoa falou que eu subi pela lei também. Se encontramos no meio do plano inclinado. Eu estava chorando. E ele disse: o que foi, irmão? Que ele sabia que eu era novo convertido. Eu disse: irmão, eu fui batizado. Quando eu falei que fui batizado, você fala língua estranha. E o plano inclinado, quem conhece a mina, ele é. E a correia subia ali. Ele me abraçou, irmão, e comecei a pular. Pular, só caiu broca para tudo quanto foi lado. E ele me dizia para mim assim: ô irmão, calma, tu tem que trabalhar, cara. Tem que descer. E aí que eu falava língua estranha. Aí ele foi me acalmando. Quando eu cheguei lá embaixo, o encarregado falou: ô irmão, como é que é isso? Isso é hora de chegar atrasado, já 15 minutos. Aí eu quis falar para ele assim: ô, calma. Aí eu começava a chorar. Eu disse: não, calma, eu não estou muito bem agora. Fui para a máquina. Marco, naquela noite eu não trabalhei. Dentro da máquina, porque trabalhava uma bobcat, eu falava língua estranha direto. Parece que a hora voou. Eu não vi a hora passar. Cheguei em casa 8 horas da manhã, até me dar falando língua estranha ainda. Até hoje eu continuo falando língua estranha. Foi o que marcou a minha vida, meu ministério. E Jesus começou a me dar muita graça. Assim. Daí eu comecei a me envolver mais com a obra, com a igreja, evangelizar, fazer culto do ar livre. Aqui na frente da igreja, eu saía da mina meio-dia, tomava um banho e vinha aqui, 5 horas da tarde, eu pegava uma caixinha de som sozinho, ia naquela pracinha que tinha aqui na frente, o pessoal saía do colégio aqui, né, perto do campo aqui, e vinha aqui. E eu cantava vindo da harpa sozinho. Eu lia uma palavra e depois eu dizia: agora eu quero orar por todos vocês, porque parava muita gente, muito estudante ali, que saiu. Aí eu orava por todos eles, depois eu botava a caixinha nas costas e ia embora. Eu vinha todo dia, fazer o culto ali, orar. E só cantava hino 15, que era o mais que eu conhecia. Mas marcou a minha vida, marcou a minha história, marcou o ministério, né? Então isso me alegra por isso. Que bênção, que maravilha, né? E, pastor José Paulo, o senhor se batizou no mesmo ano que aceitou Jesus? Não, demorou um tempo, sim. Porque eu aceitei Jesus e fiquei meio cambaleando, assim, não desviado, mas eu me batizei em fevereiro de 1985. 85, o ano seguinte. Lá em seguida, sim. E no seu ministério, quando começou, assim, porque logo depois o senhor já foi separado auxiliar, né? Já começou o ministério, também o senhor foi um dos coordenadores da MEUADIC do campo de Criciúma, que trabalhei com o senhor também, porque eu era um dos líderes de um setor, e o senhor era o nosso coordenador. Também o senhor foi coordenador geral de missões, né, do Mensageiros da Última Hora em Criciúma. E conta alguma coisa para nós a respeito dessa experiência do ministério, indo depois para MEUADIC, missão. Na verdade, em 85, daí eu comecei a me pregar mais na igreja, e eu ajudava muito, né? Eu trabalhava muito aqui na sede, eu vinha até fazia limpeza, tudo. Eu gostava de estar envolvido na igreja. E lá no Pinheirinho me colocaram como dirigente da mocidade do Pinheirinho. E as minhas meninas eram pequenas ainda, a Paula Morgana era adolescente, mas naquele época eu já podia. Então, sabe o que eu fazia? A gente terminava as reuniões, eu ia de casa em casa com elas, entregar as meninas, os pais, e quando via ter reunião, eu ia buscar na casa deles. Todo aquele pessoal, aquelas jovens do Pinheirinho ali, a maioria deles casaram tudo ali. A menina dali com a menina dali, o João Batista. O João Batista, inclusive, o sogro dele não gostava de jeito nenhum, não queria nem que falasse. Aí eu comecei a buscar a Simone em casa, junto com a Paula, para ir às reuniões. E ele gostou muito de mim, ele dizia assim, ó, ela só sai se o Zé Paulo vir buscar. Então, quando terminava um culto, para ir uma reunião, eu tinha que levar a Simone, às vezes, 11 horas da noite, na casa dela. Aí eu bati a palma: ô, seu Mário. Ele disse: quem é? Eu vim trazer a Simone. Tá bom, então, obrigado. E foi assim, então eu fazia tudo isso. Eu ia pelos trilhos ali, levando jovens que moravam ali,
E a Paula Morgana pequenininha, mas chegava em casa, mas tinha o prazer aquilo, sabe? Sim. Aí eu fui como líder. E como Deus me abençoou muito no trabalho da liderança, nós tínhamos uma mocidade muito boa, né, no Pinheirinho. Fui crescendo assim, fui crescendo. Aí o Rubens, que era filho do pastor Oswaldo, Rubens Freitas, um dia eles fizeram uma reunião na minha lado, tinha que trocar a liderança. Era ele e Valdeni. Não sei se tu pegou aquele tempo deles. Não, né? Não, ainda não Aí tu pegou no meu tempo, depois, lá na quarta linha, né? Foi na quarta linha. Aí me chamaram. Disseram, a gente falou que o pastor Oswaldo quer te colocar como líder do campo. Eu disse, não, por favor. Eu não queria, né? Porque cuidar da igreja, jovens da igreja, agora cuidar, a meu que era grande aqui, né? Lauro Miller, Turo Sangue, pegava esse campo todo aí. Mas vai daqui não, Zé Paulo, mas é Deus, rapaz, Deus vai te dar graça. E eu peguei e fizemos um ano muito bom de meu né? Em 88. Eu e o Hamilton, filho do saudoso Salvatino, né? Que já está na glória. O Hamilton era um menino muito querido da igreja também. E a gente fez um grande trabalho, um lindo trabalho de jovens em Criciúma. A gente fazia aqueles retirão, né? Gostoso. Você foi um baita do líder na quarta linha, né? Tinha uma mocidade assim muito, muito forte. Na verdade, a mocidade daquele tempo é mineira. Olha, eu não tinha carro naquela época. Eu ia de a pé do Pinheirinho, nas festas da mineira, naquela chuva com lama, aquela do carvão da mina ali. Chegava lá. Nós ia a pé para Próspera, com a mocidade do Pinheirinho. Então eu não perdia. Depois comprei um Chevette velho. Aprendi a dirigir, comprei um Chevette velho. Eu ia para Lauro Miller, para Ouro Sangue, para tudo aquele Chevette. Era um Chevette 77. E a história é tão linda que uma vez eu fui para Siderópolis, eles estavam fazendo o asfalto lá. Era só barro. E tinha um culto de mocidade em Siderópolis, né? E eu fui. E quando chegou lá em cima do top do morro, chuva, o carro derrapou. Tava só eu e a Paula, a mulher e a Paula dentro do carro e a Morgana. E elas eram pequenas ainda. Aí o carro derrapou e foi reto assim, parou numa pedra. E ficou balançando. E eu disse para elas, vocês não podem nem respirar agora. Nós estamos em cima do túnel ali. Nós vamos cair lá embaixo. Camarada, meu irmão, pensa numa gritaçada. Aí a minha mulher, Paula não chora, minha filha, se respirar o carro. Eu fui descendo devagarinho. Tirei elas e o carro ficou em cima de uma pedra assim. Aí passou um carro lá, vinha vindo, chamei o cara, me ajudou a puxar o cara. Ele disse, rapaz, Deus te deu livramento. Se não é essa pedra aqui, tu estava lá embaixo do túnel, lá naquele buraco lá. Tu e a mulher. Mas cheguei em Siderópolis, preguei e Deus abençoou o culto. Aí eu orava muito a Deus. Eu dizia, Deus, eu acho que tu tem um propósito na minha vida, né? Então, e dali foi desenvolvendo. Aí fizemos um bom trabalho na meu ADIC, e depois assumi a meu ADIC outra vez, em 91, que inclusive tinha a Giovana de Sá, tinha aquela irmã lá da Mineira, Rosane, que era secretária, sabe, tudo aquela minha época lá. Então a gente fez 2 anos de meu ADIC, 2 vezes da meu ADIC, muito bom. Sim. Porque depois de 91, quando eu saí da meu ASIC, aí eu fui para a missão em Jacinto Machado. Sabe que eu trabalhei 1 ano em Jacinto Machado de missionário. Ah, o senhor foi trabalhar de missionário em Jacinto? Sim, fui trabalhar. É uma história até muito linda, assim, na minha chamada. Porque teve um congresso de missão em Criciúma, vocês te lembram, em 86, o Falcão veio pregar no ginásio. E eu cheguei da mina, tomei um banho na manhã missionária, tudo assim, eu tinha um bigodinho bem pretinho ainda, né? Eu era bem magro. Eu tinha uma camisa vermelha, que eu usava sempre no culto, né? Aí naquele ginásio lotado da manhã missionária, te lembra? Aí o Falcão parou de pregar e disse, aquele senhor lá de bigodinho lá em cima, tá. E eu disse, é o senhor mesmo que virou pro lado aí, desce aqui embaixo. Eu lembro embaixo. Desse dia. Tu te lembra? Lembro. Ele disse, desce aqui embaixo. Aí o irmão lá falou, disse, Paulo, é tu? Eu disse, não, é tu. Ele disse que é o de bigodinho, camisa vermelha. Aí eu desci correndo, Marco. Chego lá embaixo, quando eu cheguei na frente do palanque lá, ele disse, Deus está te chamando, tu vai ser um missionário e um obreiro na obra de Deus. Tudo bem, passou aquilo ali. Todo mundo depois me encontrava e dizia, irmão, como é que tu tá ainda na mina, cara? Tu não saiu da mina, Deus falou contigo no ginásio, todo mundo viu. Não, parei, Deus falou, mas Deus não me tirou. A hora que ele tirar, eu vou, mas ele vai me deixar eu aposentar primeiro. Em 86. 91, eu me aposentei dia 7 de fevereiro, dia 7 de março. Eu estou num culto no Santo Antônio, no ar livre, lá da igreja, no caminhão. O Jair Pires estava cantando. Estava nesse culto também. E eu congregava no Santo Antônio com o Rubens. O Rubens dirigiu o Santo Antônio. Sim. Pastor Oswaldo. Encostou aquele Brasília azul, terminou o culto, aquele homem veio falar comigo, disse, pode ser, irmão, pode ser. Tu não me conhece, eu não te conheço. Eu estou em casa agora às 5 horas da tarde, Jesus mandou vir aqui
que disse para te trabalhar comigo de missionário em Jacinto Machado. Eu disse, não, irmão, não é assim. Eu não te conheço. Deus mandou eu vir aqui no bairro Santo Antônio e me mostrou tu na visão. É tu? Eu disse, não, mas tu vai falar com o pastor Oswaldo? Aí eu vim falar com o pastor Oswaldo. Ele disse, tu é de Deus, pode ir. Não levou 15 dias. Botei a mudança no caminhão, naquela época era de caminhão ainda. Caminhão. Era tudo estrada de chão. Caminhão aberto. Isso, caminhão aberto. Quando não ia de caçamba, né? Isso, era o caminhão aberto do irmão lá lá perto de Jacinto Machado, ali perto de Turvo ali. Veio buscar a minha mudança. Até eu costumo dizer, porque chegamos em Jacinto Machado, não dava nem para falar de tanta poeira. Da boca, Paulo e a Morgana, o cabelo tudo grosso de poeira. Mas fomos lá. Fizemos um trabalho muito bom com o pastor Valdir Paulino. Uhum. Aí depois lá, aí eu resolvi voltar para Criciúma, o pastor Oswaldo me trouxe para Criciúma de volta. Sim. Aí onde eu assumi a meu ADIC de novo, sim, naquela época, né? E daí para frente comecei a... Aí o pastor Cirino veio, em 96. Aí ele veio em 96, e vai daqui, vai dali. Um dia Cláudio era o coordenador geral da missão naquela época. Missão. Aí o Cláudio pegou e vou passar para o Zé Paulo, pastor. Aí me deram um ano de missão. Foi um ano muito abençoado da missão. Na verdade, naquele ano a gente não mandou missionário nenhum. A gente estava apenas trabalhando, né? O Cláudio é que como é que ele fazia os trabalhos, ele que viajava e tal, para ler o missionário. O Cláudio era foi um tremendo do líder de missão, né? Ele foi um baita de um coordenador, né? Sim. Batalhador. Sim. E tu sabe que eu trabalhei muito na igreja, porque aquele ginásio que montava, se lembra, não? Sim, imagina. Eu cansei de montar aquele ginásio sozinho. Eu pegava um caminhão com meu filho Mateus, era pequeno. Eu ia nas igrejas buscar os bancos. 200 bancos nós pegávamos. Mas ia pegar de todas as igrejas os bancos. Todas as igrejas, levar para o ginásio. Depois todo mundo ia embora, eu ficava até 3, 4 horas da manhã sozinho, carregando os caminhões, levando nas igrejas de volta. Aí um dia o pastor Oswaldo me chamou e disse, Zé Paulo, tu vai fazer missão em Jerusalém. Eu disse, Jerusalém, pastor Oswaldo? Fiquei todo bobinho, né? Diz ele, amanhã tu vem aqui que nós vamos conversar. Cheguei aqui, saí da mina, vim para cá, não era aposentado, né? Cheguei aqui, o pastor Oswaldo chamou o Cirineu, querido, saudoso Cirineu, né? Querido demais. Disse, encostou o pampa que a igreja tinha, embarca aí em cima. Eu pensei, Jerusalém de Pampa. Me levou lá na Mina 4. Recente tinha abrido a Mina 4, aquelas casas tudo invadidas lá, né? Sim. Antigamente era a Mina 4, né? Mina 4 hoje é o Renascer. Hoje é o Renascer. Chegou lá, andei, eu fui aqui para fora, aqui, chegou lá, entrou lá dentro, aquilo era um perigo, né? Quando chegou lá, disse, aqui é Jerusalém. Eu disse, pastor Oswaldo, o senhor, em vez de me alegrar, me entristeceu, né? Tu pensou que tu ia para Jerusalém mesmo. Marcos, tô indo bem rápido assim, né? Sim. Eu saía de casa, chegava da mina, pegava minha mulher e a menina Paula, e nós vinha de a pé pelo trilho, sabe aquele trilho do Pinheirinho? Sim. Para fazer o culto. Sabe quem era que tinha na igreja? O Semar e a irmã Mariazinha. Lembra? Sim, aquela velhinha que entregava. A Maria foi conhecida. É uma grande evangelizadora nessa cidade. Ela e o Semar, né? O filho, né? Os dois. Né? Tudo. Aí eu me lembro que o pastor Valdo falou, ele vai ser o obreiro de vocês. E uma casinha velha. Então eu botava a caixinha de som assim na janela e a Paula cantava um hino, a minha mulher que estava vindo da harpa, eu lia o versículo bíblico e orava pelas pessoas do bairro. E ali Deus foi abençoando. Em seguida, compramos uma casa daquela. Depois da casa, compramos outra. Aumentou, assim, não compramos outra. Aumentaram a casa. Aí passei para o Zé Hilário. Te lembra do Zé Hilário? Lembro do Zé Hilário. Da irmã Salete, depois ela faleceu. Sim. Olha, então a história está dentro disso aí. Aí hoje tem uma baita de uma igreja lá no Cristo Redentor. Hoje é uma baita de uma igreja lá. Mas ali começou meu ministério assim, de cuidar da igreja. Depois eu vim para o Pinheirinho. Eu fiquei 6 anos quase na igreja do Pinheirinho. Como obreiro. O senhor dirigiu congregação aqui, o Pinheirinho, dirigiu mais algumas? O Pinheirinho. Depois do Pinheirinho, eu dirigi o bairro Salete. Aí do bairro Salete, quando começou aquela construção que hoje tem, quem começou fui eu, ampliar a igreja. Só que estava só do lado assim, começou a largar do lado ali, e quem me ajudava muito foi o irmão José de Souza. Ajudava a torcer os ferros lá, tudo. Só que na metade das lajes, eu fui chamado para ir para a Itália. Veio um pastor aqui da Itália
E o Genésio, o irmão Genésio, que era evangélico, ele disse: o senhor tem que levar esse homem para trabalhar com a gente lá na Itália. Esse homem aqui e tal, ele é. Aí eu disse: então, falar com o pastor Arcelino, ver se ele aceita, né? E aí o pastor Arcelino disse: Paulo, então tu vai, que é para mim é um homem que me. O pastor Arcelino disse: Paulo, tu vai, só que eu vou deixar a igreja pagando tudo as teus caixas direitinho. Se um dia não der certo, tu pode voltar para o Brasil de volta. Aí eu fiquei 1 ano na Itália. 1 ano. Fui muito abençoado na Itália. Só não fiquei na Itália até hoje porque eu não consegui documento. Marcos, eu não tinha nome italiano, não tinha nada. Chegou lá, fui preso uma vez, fiquei 2 horas e meia preso no aeroporto, em Milano, porque eu fui pregar em Portugal. Quando eu voltei, me prenderam, não tinha documento. Queriam me mandar embora dali. Tive que chorar no banheiro, orar, até a polícia resolver o problema. Aí vieram lá e eu disse: Jesus, prometo para o senhor que chegando lá em Verona, em casa, vou pegar a mulher, era a Morgana e o Macdiano, mulher, e eu vou embora para o Brasil. Eu não quero ficar mentindo aqui. A gente não conseguiu documento, o pastor não conseguiu, então eu vou embora. Aí eu peguei, quando eu saí do banheiro assim, daí veio um policial. Eu não entendia italiano nada, mas ele falava português. Ele disse: ó, pega a sua roupa, vai embora para Verona. Chega lá, pega a sua família e vai embora. O senhor já está 7 meses aqui sem documento. Onde eles lhe prender agora, eles lhe mandam embora. Eu não sei porque que não mandaram. Fizeram uma reunião lá e deram uma oportunidade, porque o senhor é pastor, deram uma oportunidade para o senhor, mas para o senhor ir embora. Chega lá e vai embora. Eu cheguei lá. Aí os irmãos: não vai. Eu fiquei mais 3 meses lá e eu disse: não, eu vou embora. Não dava de sair na rua, sabe que na Itália é isso aqui. É. Passou 3 meses, depois foi o Raimundo no meu lugar. Sim, pastor Raimundo. Ficou 6 meses também, mas não conseguiu documento, voltou embora também. É. E hoje tem uma igreja boa. Então dali eu voltei. Quando eu voltei da Itália, estava o pastor Seno aqui já. Seguidinho, eu achei que ele tinha ido para Joinville. Sim. E o pastor Seno não tinha aquele muito conhecimento meu assim. E eu fiquei aqui pelo centro só ajudando. Aí parece que numa reunião alguém falou para ele: ô pastor João Seno, esse irmão aí, o pastor Zé Paulo aí, ele é um bom obreiro, ele cuidou da igreja aqui de Silva, ele é um bom obreiro. Eu me lembro até hoje que o pastor Seno me chamou aqui na sala dele e disse: ó, eu soube que o irmão é assim, é um obreiro bom, trabalhou de obreiro aqui. Eu disse: eu não falei nada porque eu não lhe conhecia bem. Eu disse: não tem problema, estou aqui ajudando o senhor aqui, né? Ajudava nos cultos aí, né? Ele disse: eu vou fazer. Te lembra que não tinha setor, o São Luís pertencia à sede? Sim. Ele falou assim: ó, eu vou fazer o São Luís de setor número 1, só para dar para ti. E fez o São Luís, setor 1, e eu assumi o São Luís. Depois do São Luís, fui para o Rio Maina. Do Rio Maina, aí sim, aí do Rio Maina, eu fui para Joinville. De Joinville, aí tem mais alguma coisa pela frente. Nós estamos aqui contando a história da Assembleia de Deus em Criciúma com o pastor José Paulo de Souza, que fez parte e ainda faz desta história maravilhosa, abençoada e tão linda, que é a história da nossa igreja Assembleia de Deus, a igreja aqui na nossa cidade, mais conhecida como a Igreja do Relógio. É a Assembleia de Deus que fica aqui na rua Duque de Caxias, número 9, em frente à Praça Maria da Silva Rodrigues, que leva o nome da primeira crente aqui nesta cidade. E nós estamos entrevistando o pastor José Paulo. A Assembleia de Deus que está em Criciúma agora está completando 85 anos e tem como o nosso pastor presidente, pastor Roberto Ovailer, que é o nosso presidente. Assembleia de Deus em Criciúma e no estado aqui de Santa Catarina, no nosso abençoado Brasil. Pastor José Paulo, nós vamos agora para as nossas considerações finais e o senhor pode fazer as suas considerações e desde já queremos agradecer o senhor pela disponibilidade, o carinho que sempre teve e a amizade que nós sempre tivemos, né? Desses 40 anos sempre fomos amigos e então eu queria pedir ao senhor fazer as suas considerações, se tiver mais alguma coisa em falar ainda para nós, fiquem à vontade. Então, só para fechar, né? Claro, essa amizade nossa, ela é tremenda, né, Marco? E para fechar, assim, que de Joinville, aí eu fiquei 6 anos em Joinville, no bairro Costa Silva, de lá, uma noite o pastor Sérgio me chamou e disse: ó, tem um campo para ti, lá em Santa Isabel do Oeste, lá no Paraná, divisa da Argentina quase, né? Aí houve um problema lá, que a minha mulher não queria ir, eu disse: tá, se ela não quer ir, então eu vou lá falar com o pastor Sérgio amanhã de manhã, e
Eu saí de casa às 6h30 da manhã, fui esperar o Sérgio lá na frente da igreja da Assembleia de Deus de Joinville. Ele desceu do prédio, andou uns 10 metros assim, eu fui quando ele levantou dele e disse, não fala nada agora. Aí eu peguei, ele achou, essa madrugada o Espírito Santo me acordou e disse, ele vai vir aqui dizer que não vai. Diga para ele que é eu que estou mandando. Eu caí, Marcos, eu caí no chão, no meio da rua. Ele me levantou e disse, fala por que tu quer. Eu disse, eu vinha dizer para o senhor que eu não ia. Por que o senhor não quer ir? Eu disse, é porque a minha esposa não quer, não pode voltar para casa, que Deus já mudou o coração dela. Quando eu cheguei em casa, minha esposa estava chorando e disse, meu bem, nós vamos, porque Deus falou comigo, que Ele vai cuidar de nós, é Ele que está mandando. Aí eu assumi Santa Isabel como presidente, fiquei lá 3 anos e meio, não queria, no fim fiquei 3 anos e meio, e lá eu me jubilei. Né? Aí em 2016, eu me jubilei em Santa Isabel do Oeste. E estou até hoje jubilado. Fui bem acolhido pelo pastor Seno e hoje pelo pastor Roberto, né, que sem palavras, né? Pastor Roberto é sem palavras. E Deus continua abençoando a nossa vida. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de poder falar alguma coisa a respeito do meu ministério, da minha vida, não minha, mas da minha família, né? Incluindo ele junto, porque sem eles eu também não estaria aqui hoje, né, Marcos? E agradecer o apoio de vocês todos, né? Você é um amigo mais chegado do que um irmão. Né? Então, obrigado, querido. Nós estamos agradecidos aqui pelo pastor José Paulo por esta amizade e dizer que o pastor José Paulo hoje jubilado, mas é aquele jubilado na ativa, né? Que não para, que está sempre correndo aqui, sempre brincando, sempre animado, sempre pulando, sorrindo e é um grande pregador, um pregador itinerante, prega em congressos, não importa o congresso, é das irmãs, das adolescentes, irmãos, criança, pastor José Paulo sempre está à disposição, junto com sua família, para estar aí ministrando a palavra de Deus, e nós só temos que louvar a Deus pela vida do pastor José Paulo, de toda a sua família e dessa história que ele tem na Assembleia de Deus em Criciúma. Então estamos aí encerrando, aqui é o pastor Marcos Floriano, que está na apresentação aqui dessa entrevista, e também temos o irmão Anderson, que está aí trabalhando junto conosco, fazendo todas as partes burocráticas para que nós possamos fazer essas entrevistas. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Obrigado a todos. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11. Quer saber mais? Visite nossa galeria de pioneiros e pastores no acesso do primeiro piso do Templo Sede. Também busque adquirir o nosso livro da história da igreja, edição comemorativa.